seguinte. Pensei bastante antes de entrar aqui. Vocês já sabem, eu já tinha anunciado que essa live teria um tom mais confessional, coisa que eu não estou acostumada a fazer. Eu falo mais sobre dicas, informações, ferramentas, poder ajudar as outras pessoas, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Sim, eu vou contar um pouco da minha história para quem não me conhece, para quem não conhece um pouco da minha história. Eu resolvi fazer isso num dia que para mim é muito especial. Hoje é dia 27 de janeiro e faz exatamente 17 anos que meu pai partiu desse mundo. Mas eu enxergo essa data não mais com tristeza. Antes era um dia muito triste, eu confesso. Hoje não é mais um dia triste. Hoje é um dia que eu me observo fazendo coisas das quais ele provavelmente teria orgulho de mim. Então eu sinto que a vida da gente, ela permanece quando a gente consegue perpetuar as boas coisas que os nossos pais, que os nossos antepassados deixaram para nós. Então é por isso que eu estou aqui hoje também, para contar um pouquinho da minha história, para que ela se perpetue e para que ela possa servir como lição, aprendizado, enfim. Ou apenas uma boa história que eu vou me contar e provavelmente contar para gerações que virão, meus sobrinhos, os meus filhos, os meus netos. Mas eu queria muito me lembrar da minha própria história. E embora esse tema, né, o tema da live de hoje seja empreender ou não, né, o que é melhor fazer. Deixa eu acenar aqui para a Amandinha que entrou, para o Magno. Agora eu vou parar de acenar para começar a falar efetivamente sobre isso. Qual que é o tema dessa live? O que eu resolvi falar aqui hoje? Por que eu resolvi empreender? E se eu teria feito tudo de novo? E antes de começar a gravar efetivamente, a vir para cá compartilhar esse vídeo ao vivo com vocês, eu fiquei pensando que talvez fosse um bom momento para eu me entrevistar, para eu mesma me fazer algumas perguntas que eu acho que eu gostaria de ver respondidas. Então, vai ser mais ou menos assim. A Rafaela de antes, né? A Rafaela antes de sair do mundo corporativo, lá atrás, cheia de medo, cheia de insegurança, que não tinha a menor ideia de onde a vida dela ia dar com 17 anos. Lá em 1999, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, o que ela perguntaria para a Rafaela de hoje? Que dúvidas que ela teria sobre o destino dela própria? E aí eu vou convidar vocês que estão aqui online comigo, depois para quem for assistir o vídeo, depois pode mandar perguntas, mas eu queria convidar vocês que estão aqui agora online, que me façam perguntas enquanto eu estou aqui. E se eu estiver respondendo as minhas próprias perguntas, na sequência eu leio a de vocês e respondo. Mas a ideia é, Rafaela, ou Rafaela daí de 2020, você faria tudo de novo? Você faria as mesmas escolhas que você fez? Você teria tomado as mesmas decisões? E a resposta inicial é sim. Porque se eu não tomasse as decisões que eu tomei desde o início da minha carreira, que começou em 99, muito provavelmente eu não estaria no lugar onde eu estou hoje. E eu me sinto muito feliz no lugar onde eu estou hoje. Mas se você direcionar a pergunta, como um bom jornalista às vezes faz, e me perguntar se eu tenho algum arrependimento, se eu faria alguma coisa diferente, eu posso dizer que eu faria. Especialmente depois de 5 anos empreendendo, em 2015 eu interrompi a minha jornada no mundo corporativo, e depois desses 5 anos avaliando o que aconteceu, eu talvez, se voltasse atrás para o mundo corporativo, teria tomado algumas atitudes diferentes. Quais? A primeira delas, eu não culparia o mundo corporativo por tudo que me aconteceu. O grande vilão de toda essa história, que por muito tempo eu achei que fosse o jeito do mundo corporativo, né? E é por isso que eu tive alguns esgotamentos. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas coisas daqui a pouco. O grande vilão não foi o mundo corporativo. O grande desajuste é que não rolou um casamento. Por que não rolou um casamento? E eu vinha pensando muito, inclusive, nisso hoje, né? Quais respostas eu me daria. Todos nós viemos para esse mundo equipados, preparados, para fazer algo. E para fazer algumas coisas melhor do que outras. É como eu enxergo, tá? E a gente não tem essa bula. O grande problema é que a gente não nasce com essa bula na mão, que diz no que você é bom, no que você não é, a partir de que idade você vai gostar disso, onde você vai ganhar mais dinheiro, onde você vai ser mais feliz, que tipo de pessoas você vai encontrar na vida, com quais você vai se dar melhor, que amigos você deve se aproximar, quais você não deve se aproximar. Esse manual não nasce com a gente, infelizmente. Porque se a gente tivesse esse manual pronto, talvez
a nossa comunicação com as pessoas, inclusive, fosse mais clara desde o começo. Sem esse manual, o que nos resta é, ao longo da vida, ir descobrindo aquilo que a gente pode, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja e até onde a gente pode ir. E eu fui descobrindo o meu manual ao longo da vida. Recentemente, acabei de ver que a Adri entrou aí. Oi, Adri, tudo bem? Beijão pra você, saudade. E a Adriana foi uma das pessoas que fizeram comigo um treinamento de liderança, que marcou muito a minha vida, porque nessa jornada de autoconhecimento eu fui conhecendo alguns valores e algumas características minhas que são completamente incompatíveis com o modo corporativo do jeito como ele era. E eu tô falando era porque hoje, de volta às organizações, claro que eu tô de volta como consultora, como palestrante, como gestora de comunicação, é uma relação diferente. Mas de volta a essas organizações, o que eu percebo é que elas estão muito diferentes de como eram as organizações antes. Então, se antes havia aquela rigidez muito grande com horários, ok, ainda existe em muitas organizações, mas não é a realidade e não é para onde a gente está caminhando. A gente está caminhando para um mundo com muito mais flexibilidade. Se antes existia essa grande rigidez nas organizações que tolhia algo que para mim é uma das minhas forças de caráter, que é a liberdade, a necessidade da liberdade, para mim isso era muito desgastante. Eu tinha que desprender uma energia muito grande para dar o match no corporativo, para me ajustar, para caber naquele quadrado, entendem? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Talvez a Rafaela de hoje tivesse mais musculatura emocional, um pouco mais de resiliência e sabedoria para lidar com algumas situações de um jeito diferente. Por exemplo, o que eu faria de diferente? E aí vou começar a dar o exemplo. Fazendo uma linha do tempo, da cronologia da minha história, eu percebo que todas as minhas decisões de sair das empresas por onde eu passei, elas foram tomadas, na verdade, por uma necessidade interna de mudar, de liberdade, de tentar encontrar numa próxima empresa ou num outro lugar algo que fosse mais compatível com o meu jeito, que já estava carimbado na minha bula de eu tenho necessidade de ser livre, eu tenho necessidade de autonomia. E eu acabei de escrever um artigo agora falando sobre comunicação não violenta, então o uso do vocabulário das necessidades para mim agora está bem atual. Então eu tinha essa necessidade de autonomia e liberdade que o mundo corporativo na época não me proporcionava. Como que o meu corpo fazia? Já que eu não tinha, e aí está o grande problema que eu acho da minha carreira. Por que eu geri mal a minha carreira, de uma forma geral? Porque eu não conseguia comunicar com clareza o que eu estava sentindo. Até porque nem eu sabia direito o que eu estava sentindo. Esse esgotamento, o pânico, né, que eu tenho desde muito cedo, a tendência a um estado de depressão, caso o meio externo provoque essas condições em mim, ela geralmente estava muito relacionada com a falta de possibilidade de eu exercer a minha criatividade, que é a minha principal força de caráter, por exemplo, nas empresas onde eu passei. Então, o que acontecia? Eu chegava num trabalho, inclusive no primeiro deles eu passei 5 anos. Na hora que eu olho para trás, né, e falo, caramba, eu fiquei 5 anos numa empresa que tinha uma rotina muito dinâmica e talvez por isso tenha me prendido lá, digamos assim. Porque a gente nunca estava parado. Lá a gente estava sempre fazendo... Era uma empresa de eventos, né, de turismo de Salvador, então a gente estava sempre fazendo uma coisa nova. Carnaval, Réveillon, Natal. A gente trabalhava quando as pessoas estavam descansando. Enfim, era uma vida muito agitada. E esse agito e essa dinâmica talvez contribuíssem para que eu estivesse lá durante 5 anos. Na sequência, quando eu fui tentar trabalhar com marketing político, que foi uma área de desconforto total, e mexeu num ponto muito sensível também da minha bula, que depois eu descobri que também tinha justiça lá, muito alto, não deu para ficar 8 meses nessa empresa, porque ela batia de frente com valores, e aí não é nem característica pessoal, não é nem comportamento, é valor. Infringia o meu principal valor, que é justiça. Então hoje eu consigo entender que eu jamais conseguiria fazer o que meu pai fez, inclusive em muitos anos, que é trabalhar com marketing político, embora eu tivesse habilidades para, né? Então, quando eu fiz uma grande campanha lá na Bahia, eu era a pessoa que fazia o discurso, fazia a locução que ia para a rádio,
conversava com o político para entender qual estratégia de comunicação funcionaria melhor com ele, estudava os adversários, analisava o cenário, enfim, eu fazia absolutamente tudo. Mas eu só fazia bem se eu acreditasse que aquilo era o certo, se eu defendesse aquele político e acreditasse na palavra dele. Foi o que aconteceu no começo, mas depois não aconteceu no final. Analisando toda a minha linha do tempo, para tentar ser mais breve, porque senão ela vai ficar muito comprida, eu comecei a perceber que o traço em comum que tinha nas empresas de onde eu saí e onde eu tive esse esgotamento mais forte, né? Esse pânico, esse suor, essa vontade de sumir que eu tinha, ou essa não vontade de acordar que eu sentia muitas vezes, geralmente eram empresas com a estrutura muito rígida, com pouca flexibilidade, não só em termos de horário, mas também em termos de absorver novas ideias, ter novos modelos de gestão e liderança, por exemplo, ou empresas pouco humanas, empresas em que a justiça não era um valor fundamental. Então o perfil é muito parecido. E eu só consigo fazer isso hoje, analisando desse lugar de onde eu estou, tendo passado por tudo que eu passei. Não deu match. Na maior parte das empresas por onde eu passei, não rolava o tal do match. Por isso que em 2013, que eu brinco, eu estava tendo uma conversa poucos dias atrás com uma grande amiga de um cliente meu, falando, cara, 2013 foi o ano negro da minha vida, o ano das piores escolhas profissionais que eu poderia tomar. Porque eu saí de uma grande agência, onde eu tinha o cargo de partner, era diretora, tinha uma vida estável, enfim, e tinha uma equipe muito legal, porque isso é bacana. Quando você pensa no mundo corporativo, e aí eu vou falar um pouco com muita propriedade, se você não tiver clientes muito legais, mas você tiver uma equipe muito boa, na balança, tá tudo bem. Você consegue se manter. Ou o contrário, sua equipe não é lá muito boa, mas seus clientes são muito bons, tá tudo bem. Mas se você tem os dois ruins, cara, é um inferno, não dá pra você continuar. No meu caso, eu tinha na minha mão, nessa última empresa que eu tava, nessa agência, uma equipe sensacional, uma chefe maravilhosa. Então, internamente, eu tinha todo o aparato necessário para permanecer nessa empresa. Mas a decisão que eu tomei tinha a ver com o meu crescimento, a minha necessidade de sair da minha zona de conforto, que mais tarde eu descobri que era uma necessidade da minha alma. Eu estava quase 5 anos nesse lugar. Bom, e aí eu parti para 2 desafios que em 2013 foram desafios arriscados, desafios errados, foram 2 decisões erradas que eu tomei. Hoje eu consigo dizer, ok, eu precisava passar pelo que eu passei, tudo bem, mas eu não tomaria essas decisões de novo de jeito nenhum, especialmente se eu conhecesse antes dessas empresas para onde eu fui. Mas foi necessário olhar para essas empresas, para essas lideranças e entender que certo tipo de relacionamento comigo nunca daria certo. Tem relacionamentos muito, muito cruciais, que é relacionamento de sócio, de parceria profissional, que se não dá liga, se os seus valores não forem parecidos com o dessa pessoa com quem você se relaciona diretamente, dificilmente você vai ter energia para levantar todos os dias, acordar e ir trabalhar. Dessa forma, o mundo corporativo acaba mesmo fazendo algumas pessoas adoecerem. Mas aí eu vou te dizer, não é o mundo corporativo que faz as pessoas adoecerem. São as características da pessoa não dando match com as características da empresa que ela escolheu. Por exemplo, se eu fosse hoje trabalhar na empresa de onde eu saí, lá antes de 2013, depois de fazer as 2 maiores escolhas erradas da minha vida, se eu voltasse para essa empresa, provavelmente eu seria feliz. Seria bastante feliz, porque a dinâmica dela é interessantíssima. Eu nunca conseguia ficar num cliente só, minha chave virava o tempo inteiro. Sim, era um trabalho muito cansativo, demandava muito, mas esse nunca foi o meu problema. Pelo contrário, eu sempre virei noite, sempre trabalhei pra caramba. Preguiça não era um problema para mim. Vontade de trabalhar eu tinha e eu tenho o tempo inteiro. Mas a flexibilidade e autonomia que eu tinha lá, inclusive, mesmo gerenciando 17 clientes e uma equipe de quase 20 pessoas, era confortável. E foi a zona de conforto que me fez querer também extrapolar e ir para esse desafio que, de novo, foi um dos mais arriscados da minha vida e errados também. Bom, mas voltando à minha jornada. Em 2014, finalzinho de 2013 para 2014, eu fui tentar fazer uma nova aposta no mundo corporativo. Já talvez entendendo que a questão não era com o mundo corporativo em si, mas com as lideranças com quem eu trabalhava diretamente. Tem um parênteses que eu quero fazer que é bem importante. Até porque
a Rê tá aí, eu sei que ela sabe o que eu tô falando. Tem uma coisa muito importante de ser dita. Eu vou dizer daqui a pouco, tá? Vou lá voltar pro meu cronograma. Para pensar melhor sobre o que eu vou falar, porque tem isso também. Depois que a gente aprende comunicação não violenta, a gente precisa cuidar muito do que a gente fala. Especialmente a gente, né? Somos figuras públicas e a gente tem a responsabilidade de cuidar para o que a gente vai dizer não afete o outro, não atinja e nem exponha ninguém. Então eu vou procurar falar isso com certo cuidado. Mas voltando para a minha trajetória. Em 2013 para 2014, eu resolvi entrar mais uma vez no mundo corporativo. Foi meio que uma tentativa final, sabe? Vamos ver se dessa vez vai dar certo. E era um antigo cliente meu de uma dessas agências, onde eu tinha gerenciado já uma crise. Então eu conhecia um pouco da dinâmica, da estrutura, do trabalho, e fui muito motivada pelo desafio, pelo salário, pelas oportunidades, e foi muito bacana. Porém, na reta final, eu comecei a entender esse descompasso entre a minha liberdade, a minha necessidade de liberdade e autonomia, e a rigidez da estrutura, especialmente, não tão somente, mas especialmente com a questão dos horários. Então eu morava longe do lugar onde eu trabalhava. Eventualmente eu chegava atrasada. Não era todo dia que isso acontecia e nem era um atraso significativo. Porém, para a empresa que tinha um determinado perfil, isso era muito grave. Coisa que para mim hoje, por exemplo, não é. Hoje eu consigo entender muito facilmente que o meu trabalho ele é melhor desenvolvido e eu trabalho numa zona de conforto muito melhor quando eu trabalho por produtividade. E quem me conhece mais profundamente, como a Dedé que está aí, o Magno, enfim, vocês me conhecem, eu produzo numa velocidade fora do normal. E eu tenho consciência disso. E eu acho que esse é um dos maiores ativos, é o meu forte. No mundo corporativo tradicional, na empresa, principalmente nessa empresa que eu trabalhava, isso não era uma vantagem e nem minimizava a questão dos horários. Então, o fato de eu conseguir fazer um release em 15 minutos, que era algo que provavelmente uma pessoa normal levaria 2 dias para apurar, editar, revisar, não compensava. Eu precisava estar lá às 8h03 da manhã. E estar lá às 8h03 da manhã era mais importante do que eu conseguia entregar em termos de resultado. O que eu acho que é uma visão muito equivocada das organizações e, sinceramente, eu espero não ter que voltar a trabalhar com nenhuma empresa tão rígida assim. Mas eu, Rafaela, não me encaixava. Tem gente, no entanto, que tem um perfil que é perfeito para esse tipo de empresa. Aliás, tem gente que só trabalha se for numa empresa com essa rigidez, porque é do perfil da pessoa ser assim. Vou dar um exemplo aqui que é bem próximo para não expor ninguém, que é o meu avô. Meu avô, a vida inteira, acostumado a acordar às 5 da manhã para estar no trabalho às 7 da manhã. É o típico funcionário do mês, que entrava e saía todo dia no mesmo horário. Para o chefe dele e para a empresa que ele trabalhava, no tempo que ele trabalhava, isso era fundamental. Aliás, isso era a única condição necessária para trabalhar. Porém, hoje, ele continua acordando, inclusive, no mesmo horário, não seria provavelmente o funcionário do mês, porque na área dele, que era a área de vendas, outros recursos eram mais importantes. Outros recursos, inclusive, são mais importantes, que é a quantidade de carros que você consegue vender. Não importa se você passa 24 horas, se você dorme numa concessionária. O que importa é quanto você consegue de resultado efetivamente para essa concessionária. E é com essa mentalidade que a maior parte das empresas hoje estão trabalhando, graças ao bom senhor e para o benefício de pessoas que, como eu, têm esse perfil de trabalhar com produtividade, sem tanta rigidez. Aliás, as próximas gerações que vieram depois de mim, a Y, a Z, enfim, todas as outras letras do alfabeto que virão depois da X, elas vêm com essa flexibilidade no DNA. Por isso que as empresas estão tendo que rebolar para conseguir manter esses funcionários na empresa por muito tempo. Porque você precisa dar autonomia, liberdade, flexibilidade, ajudá-los a ter musculatura emocional, porque muitos deles não têm. Enfim, uma série de outros recursos que, por exemplo, a minha geração não precisava. Eu tinha muita resiliência, que era algo muito necessário, e a nossa geração, entre a X e a Y, aprendeu muito a ser resiliente e paciente. Eu acho que falta isso hoje no mundo organizacional. Mas, enfim, o que acontece comigo hoje é que o que eu percebo, né, se eu fosse, por exemplo, fazer uma entrevista com a Rafaela lá de trás, com a Rafaela de hoje, o que você faria de diferente? E aí eu vou dizer, eu vou entrar nessa questão sensível que eu não citei agora há pouco. Eu seria mais clara nas minhas conversas de finalização de contrato, digamos assim.
Eu acho que falta essa sabedoria na gente, pra gente concluir as relações de uma forma correta. Mesmo que você diga coisas duras para a pessoa com quem você está encerrando essa relação. Então, talvez tenha faltado em mim a coragem, e isso requer mesmo muita coragem, de dizer o que você está sentindo. Eu sempre fugi de briga. Eu nunca gostei de conversas tensas, né, de violência de uma forma geral. Pessoas bravas, eu inclusive falei sobre isso no áudio de hoje. Gente com tom de voz muito alto. Se começa a falar assim comigo, eu saio da conversa, se não mentalmente e fisicamente. Não gosto de briga. E nas relações que eu saí, entre aspas, mal, foi por minha culpa de não ter bancado essa conversa difícil, de encerrar. E aí o que acontecia? No meu caso, e por isso que eu resolvi ter essa live abrindo o coração para vocês pela primeira vez, o meu corpo adoecia. E aí, contra o sintoma, que é a doença, não existe argumento. Então, o meu corpo adoecia. E olha que cruel, chegava num estágio último, que é eu não sou capaz fisicamente, mentalmente de estar no lugar e eu preciso sair dele. E foi isso que aconteceu em alguns lugares por onde eu passei e onde eu não tive a coragem, né, de dizer claramente para o líder ou para o gestor ou para o dono da empresa, cara, você está errado, o que você está fazendo não está legal e não bate comigo, por exemplo, a injustiça, né? Ou, sei lá, você mentiu para mim quando me contratou. Eu deveria ter dito isso numa determinada empresa por onde eu passei. Então, se eu fosse clara nessas conversas de término e não tivesse medo de ser não violenta, vocês percebem que não é violenta, não estou falando de comunicação não violenta, mas ser sincera. Ter uma conversa que é dura. É uma conversa que provavelmente vai ser difícil e ela tem um desfecho que você não tem controle. Mas era necessário que eu dissesse a verdade e eu não fui capaz. E eu percebi que eu fiz isso também em outros lugares da minha vida pessoal. Então eu tive desfechos de relações, inclusive de amizade. Uma vez eu briguei com um grupo de amigos muito amado, né, um grande grupo, e por falta de coragem, né, de dizer a real, que provavelmente a real que eu diria ia causar muita dor e ia machucar mais pessoas, eu acabei saindo do grupo. Eu resolvi sair para não ter que encarar a verdade. Então o medo da briga, no meu caso, foi o grande dificultador, digamos assim, dos meus processos de finalização. Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Não me arrependo de nenhuma escolha. Como eu falei, como eu comecei falando, todas elas me trouxeram aqui. E eu gosto muito de estar nesse lugar que eu estou hoje. Mas talvez eu fizesse algumas coisas diferentes. Por que eu estou falando isso também? Porque eu percebo um movimento geral, e isso é bem geral mesmo, das pessoas aconselhando quem está no mundo corporativo a buscar o seu propósito, uma vida com mais sentido, ser mais feliz, o que eu acho louvável e concordo plenamente. Porém, uma vida com mais propósito, com mais sentido e mais feliz pode acontecer dentro das organizações, sim. Aliás, você pode fazer mais diferença no mundo estando dentro de uma empresa do que fora dela. Se você tiver um perfil que se adeque ao perfil da empresa que está te contratando, muito provavelmente você vai ter espaço para construir coisas importantes, para gerar movimentos importantes. Inclusive, mas não somente, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Na sua equipe, no seu colega de trabalho, no estagiário que passa a trabalhar com você. Gente, um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa. Um sorriso que você dá para um porteiro que está acostumado a ouvir tanta bobagem, por exemplo, no dia, pode mudar a vida dele. Uma conversa que você tem com alguém que não está acostumado a conversar com ninguém, pode mudar a vida daquela pessoa. Então, a sensação que eu tenho hoje, para tentar resumir, é: você pode fazer o mundo melhor, você pode ser contribuição para esse mundo, você pode usar seus dons e talentos para o bem, estando você no mundo corporativo ou estando fora deles. Aí vai chegar um pouco na segunda parte dessa conversa que eu queria ter com vocês, que eu aprendi também depois que eu lancei o meu livro, 2015, queimei os barcos e comecei a ter uma jornada autônoma. Eu atendi muitos clientes da área de desenvolvimento humano, psicólogos, coaches, empresas de mentoria e liderança, enfim. Diversos clientes nesse segmento de mercado que ajuda as pessoas, né? Que promove o bem-estar das pessoas. E o que eu percebi é que onde tem pessoas, tem problema.
Isso dentro de uma empresa, de uma organização quadrada, rígida, tem pessoas, e também num templo zen budista lá no final do mundo, tem pessoas. Então você vai achar pessoas em qualquer estrutura que você vá, não importa se é no mundo organizacional ou fora dele. Pessoas que são complexas, pessoas que têm muitas vezes valores que são incompatíveis com seus, pessoas com quem vai ser difícil conversar, pessoas que têm atitudes diferentes das palavras. Enfim, isso existe no mundo corporativo e fora dele. Então tome muito cuidado, muito, muito, muito cuidado. Vocês que estão fazendo transição de carreira ou pensando em fazer transição de carreira, com as pessoas que vocês contratam para mentorar, para guiar vocês, dar esse auxílio nessa transição. Eu tive um privilégio, uma sorte tremenda de encontrar uma coach sensacional, que eu faço questão de falar sempre sobre ela, que é a Ju Mulato, que me ajudou a tomar uma decisão muito importante quando, já fora do mundo corporativo, eu recebi uma proposta tentadora, daquelas que você fala, Rafaela, não é possível. Porque quando eu resolvi sair do mundo corporativo, a minha família achou que eu estava completamente doida, que eu tinha perdido o juízo. Largar um bom emprego, um bom cargo e um bom salário, um carro zero que eu tinha acabado de comprar, um padrão de vida muito bacana que eu tinha acabado de conquistar depois de uma vida muito sofrida que eu tive na infância, largar tudo isso para nada de segurança era completamente surreal na cabeça das pessoas ao meu redor. E quando eu recebi essa proposta para voltar ao mundo corporativo, depois de uns meses já fora dele, eu confesso que eu titubeei. Pelo cargo, pelo salário, pelas possibilidades infinitas que esse caminho traz, e é um fato, depois que você começa a ganhar um salário X e ter um padrão de vida um pouco mais alto, você começa a ficar rodeado de pessoas. E quando eu saí do mundo corporativo, muitas dessas pessoas simplesmente sumiram da minha vida. Tá tudo bem, é normal, faz parte do fluxo. E é bom que isso filtra bem as pessoas que vão estar sempre do seu lado e as que só estão de passagem. Mas eu confesso que eu fiquei tentada a voltar. E graças ao trabalho dessa coach, que é a Ju Mulato, eu consegui tomar uma decisão que conseguia conciliar a minha razão e a emoção. E aí é que está o segredo, o grande segredo. Se eu puder deixar um recado nessa live, inclusive para aquela Rafaela que eu era 21 anos atrás, cuidado com os mentores e guias, né, e as pessoas que você escolhe para te aconselhar sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Cuidado com o conto da carrochinha. Esse discurso de facilidade é muito perigoso e tem levado muitas pessoas a tomar decisões sérias de vida que têm implicações muito graves. Então, não largue tudo, né? Não chuta o pau da barraca e queima os barcos, por exemplo, se você não tiver algumas economias guardadas, para que você possa fazer isso de um modo mais seguro. Não faça isso se você não tiver um lugar para onde voltar, né? Casa da mãe, casa do pai, alguém que possa te ajudar com recurso financeiro. E não faça isso se você não tiver pensado bem se é isso mesmo que está te fazendo ficar mais doente ou mais infeliz. Porque muitas vezes não é o mundo corporativo em si. Muitas vezes é você e a empresa que você está. É a falta de comunicação entre vocês duas. Talvez falte você dizer, por exemplo, para o seu chefe que aquela função não é a mais adequada para você e que o seu pleno potencial vai ser realizado se você assumir uma função X em outra área. Essa semana eu tive uma conversa muito bacana com uma pessoa perguntando exatamente isso para ela. Fulana, se você recebesse uma proposta hoje para sair da área, de uma área X que está te incomodando, e passasse a atuar numa área Y, que você gostaria muito de ir, pela metade do seu salário você iria? E eu responderia hoje, sem pestanejar, sem sombra de dúvida. Eu acho que um trabalho e uma área que te dê satisfação, qualidade de vida e felicidade, mesmo que isso tenha um salário menor, valem muito mais a pena. Até porque quando você vive a quantidade de anos que eu vivi entre o mundo corporativo e a vida autônoma, você entende que muitas coisas, mas muitas mesmo, não têm a importância que você dava antes. Dinheiro, poder, é muito circunstancial. São coisas que você pode ter hoje e não ter amanhã. Simples assim. E quando você passa a entender que isso é legal, não estou dizendo que dinheiro não é legal não, gente. Dinheiro é muito bom. É muito bom a gente poder comprar as coisas que a gente quer. Fazer a pós-graduação que a gente quer. Sou muito grata. Enfim, tudo isso é muito positivo. Desde que você não tenha que pagar um preço muito alto, digamos assim.
Quanto você custa? Quanto custa a sua paz? Essa é uma pergunta que eu provavelmente me faria para você. Quanto custa a sua paz? E hoje eu descobri que ela custa muito caro. E eu não vou vendê-la para nenhuma empresa, especialmente as empresas com perfis que não dão match comigo. Então é bem bacana, se você está em processo de transição de carreira ou pensando em mudar de trabalho, pesquise antes a empresa para onde você está querendo ir, ou o tipo de empresa, né, o perfil de empresa para onde você vai querer atuar, para você entender se elas vão te dar o espaço para que você exercite e exerça as atividades que te fazem realmente feliz. Porque se a empresa não tiver isso, você vai ter um esgotamento. Se o lugar que você está hoje, fora do mundo corporativo, vida autônoma, vivendo a sua própria vida, jornada dos sonhos, enfim, você seguiu todos os conselhos, né, de todas as pessoas que são especializadas em carreira e saiu do mundo corporativo e foi viver a sua vida dos sonhos. Se isso não der match com a sua necessidade de segurança, por exemplo, você vai ter um esgotamento do mesmo jeito, fora do mundo corporativo. Então, meu recado é, dentro do mundo corporativo e fora do mundo corporativo, é tudo uma coisa só. Existem pessoas, existem problemas. Existem pessoas, existem relacionamentos que precisam ser cuidados. Existem pessoas, existem empresas, existem organizações, existem valores e cultura que você pode ou não se alinhar. Por isso que é muito importante você saber direito para onde você está indo, com quem você está indo trabalhar, conhecer o ideal, né, seria que a gente pudesse conhecer antes quem é a nossa equipe, quem é o nosso líder, quem são os nossos clientes, para ver se dá esse match, né? Se os valores, por exemplo, a integridade é um valor para mim super importante. Se a integridade não der match com um cliente meu, eu não atendo aquele cliente. Hoje eu posso fazer isso. No mundo corporativo eu não podia. O cliente vinha, caía no meu colo e eu precisava atender. Hoje, se não dá match nesse aspecto comigo, desculpa, não dá. Não vai dar para eu te atender. Ou como a gente diz no gerundismo, não vai dar para estar te atendendo. E é nesse nível de franqueza que eu consigo hoje ter com todas as pessoas ao meu redor que eu consigo me sentir confortável. E é isso que eu não tinha lá atrás. De novo, não por causa do mundo corporativo, mas por causa do meu medo de confrontar algumas pessoas desses mundos corporativos, digamos assim. Algumas lideranças, alguns chefes, algumas situações. Não tive mesmo a coragem de dizer, não tô afim, isso não é pra mim. Então, encerrar processos sempre foi algo muito, muito difícil, muito doloroso. Hoje não é mais como antes. Hoje eu acho que eu tenho muito mais tranquilidade para encerrar uma relação que não está dando certo, para encerrar um contrato que não está dando resultado para nenhuma parte, porque para mim relação tem que ser ganha-ganha, parceria. Se não tá rolando ganha-ganha, cara, tchau. Pula pro próximo, vai para outra. Eu entendo que no nível de relacionamento, e aí eu tô falando de relacionamento afetivo, que já é uma outra praia, que não é o tema dessa discussão de hoje, a gente tem que ter um pouco mais de resiliência e sabedoria para lidar com o outro e fazer mais concessões. Mas em termos de trabalho, especialmente no mundo de hoje, a gente precisa mesmo aprender a escolher melhor, sabe? E antes de virar namoro, antes que vire casamento, a gente precisa saber como a gente faz com um potencial namorado, com um potencial crush, né? A gente vai lá e pesquisa, procura saber, dá um Google. Hoje tem o Google, antes não tinha, só podia saber de alguém pela Barça. Muitos de vocês que estão assistindo essa live não sabem nem o que é uma Barça. Enfim, dá para pesquisar, dá para pegar a tal da capivara da pessoa, ver a empresa, se ela é correta, se ela tem atitudes corretas. Se de repente não tem, mas ela está envolta num processo que não é legal porque alguma coisa fez ela estar lá e de repente isso é fruto de uma injustiça. Enfim, examine, pesquise, investigue e pergunte, faça perguntas. Tenha coragem de fazer perguntas. É muito melhor você perguntar antes do que correr o risco, por exemplo, de entrar num lugar ou de sair de um lugar e depois se arrepender. Algumas decisões, elas têm um preço muito alto. E algumas decisões, elas são irrevogáveis. Tipo, não dá pra gente voltar atrás, entende? Então, minha dica de hoje é sobre transição de carreira, mundo corporativo, o que é mais legal, dentro ou fora, depende de quem você é. Depende do que você busca. Para uma pessoa com uma necessidade de estabilidade e segurança, que é super legítima, inclusive, por exemplo, para pais que têm filhos para alimentar, ou para uma pessoa como eu, que eu não tenho uma retaguarda, eu não tenho quem me sustente caso tudo dê errado para mim. Então, não tenho essa opção, como eu não tive no ano passado. No ano passado, alguns de vocês sabem, fiquei quase
literalmente de cama por um tempo, por conta do processo que eu vivi no outro apartamento. Voltei a ter crise de pânico, voltei a ter depressão e foi um caos para mim. Só que eu nem posso me dar o direito de parar. Eu precisava continuar atendendo os meus clientes porque eu não tenho plano B. E eu não tenho um aparato, né, ao meu redor. Tenho hoje meu marido que me dá muita força, mas que também, né, a gente é muito um pelo outro. Mas eu não tenho, por exemplo, pai e mãe. Vou voltar para casa do meu pai e da minha mãe. Vou pedir dinheiro emprestado para meus avós. Na minha vida não existe essa possibilidade. E muito provavelmente você que é pai, você que é mãe, talvez tenha essa dúvida por conta da necessidade de segurança e estabilidade que uma empresa que te registra como CLT, que te dá um plano de saúde, pode te proporcionar. Então é uma coisa para você sempre ponderar, e ponderar principalmente em que momento da minha carreira, sua carreira é uma jornada, certo? Uma jornada pode ser muito longa, pode ser muito curta, depende de você. Mas para mim, eu quero que seja uma jornada muito longa, porque eu não me vejo improdutiva, e ela é uma jornada com começo, meio e fim. Em que momento da sua jornada você está, da sua carreira? Porque se é um momento para você juntar dinheiro, junta dinheiro. Vai para o corporativo, vai para as empresas mais competitivas, em que você ganha por comissão, que você precisa passar por certas situações para poder conseguir sua comissão. Ok, se seu objetivo for ganhar dinheiro porque eu quero ter uma vida XYZ, tá tudo certo. E se você não tem questões profundas, como eu tenho, por exemplo, com a injustiça, também tá tudo bem. Tem muita gente aí ganhando um mundo de dinheiro, ajudando políticos, por exemplo, nessa fase que a gente está, né, nessas operações que nós estamos, a se, como vou dizer, a melhorar a sua imagem, digamos assim. Tem muita gente que está ganhando bastante dinheiro fazendo esse trabalho que eu não faria. Mas está tudo bem fazer, não estou julgando quem faz não, tá? Só que eu não faria. Também está tudo bem se você acabou de ter um filho, por exemplo, e não quer voltar para o mundo corporativo, você quer ficar 2 anos cuidando do seu filho. Ou você quer mudar completamente de carreira e empreender para acompanhar a vida inteira do seu filho a partir de agora. Se a maternidade é o seu plano de vida desde que você nasceu, e eu conheço gente que desde que nasceu, assim, desde que é criança, fala, meu sonho é ser mãe, e brinca com boneca. Cara, faz isso. Busca um trabalho que te ofereça horas para você estar com seu filho, que te dê uma creche para que você leve ele para estar com você. Se você está no momento da sua vida de virar de carreira, de transição total, então você estava numa profissão e mudou completamente de área, está recomeçando, recomeça, vai para o ataque, entra para o jogo, entendem? Tudo tem a ver com o momento que você está vivendo e é tudo legítimo, perfeitamente aceitável, desde que bata com seus valores. E isso você tem dentro do mundo corporativo e fora do mundo corporativo. Não se iludam, tá? Se eu puder deixar um recado para a Rafaela de antigamente, seria esse. Rafa, vai dar tudo certo. Você não vai morrer. Ao contrário do que você já imaginou muitas vezes, você não vai morrer. Pelo contrário, tudo que vai te fazer sofrer vai te fortalecer. E tudo que você vê de errado, observe todos os comportamentos errados que você estiver vendo, porque um dia você vai escolher fazer tudo exatamente diferente do que você está vendo. É isso. E uma outra dica que talvez eu desse para a Rafaela de antes. Se inspire nas pessoas certas, né? Tenha um olhar atento para as pessoas que te inspiram enquanto profissionais e pessoas, e seres humanos. E de preferência, se for uma pessoa que tem essas duas coisas juntas. E eu, graças a Deus, hoje tenho uma grande inspiração, uma grande referência para mim. Ela não gosta que eu fale sobre ela porque... Enfim, tímida, para variar, pessoas muito, muito, muito boas, não gostam muito de ser mencionadas ou ter homenagens, mas eu faria todos os dias, se eu pudesse, uma homenagem e falaria publicamente da minha gratidão para essa pessoa. Mas ela foi uma grande referência para mim, continua sendo e acho que vai ser sempre. Então é importante você ter uma referência de alguém que você gostaria de ser quando crescer, sabe? Essa pessoa é assim para mim, na minha vida. É isso, deixa eu ver aqui se vocês interagiram. Nossa, eu não tenho a menor ideia de quanto essa live ficou, provavelmente ficou muito longa. Tô vendo que entrou bastante gente aqui que eu não vi. Desculpem, pessoal. Eu necessito de uma empresa assim, não vejo como modelo definido de operação. A diversidade é importante. Sim, a diversidade é fundamental. Aliás, se as empresas hoje não pensam em ser diversas, de fato, e não só para inglês ver, como eu costumo dizer, da boca para fora, elas estão fora do jogo. Elas têm que ser diversas, é fundamental. Acho que tanto as pessoas quanto o mundo corporativo não estão preparados para a verdade, vivem a política da boa vizinhança. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a gente está vivendo um pouco na contramão disso. Eu acho que as empresas e as pessoas não estavam preparados para a verdade. Eu acho que isso realmente doía, né? Talvez doesse um pouco. Deixa eu acenar para a galera. Tem gente entrando. Oba, Jô, Mamis, Carmen, que delícia que você está aqui. Você conseguiu ouvir tudo, Carmen?
Que bom, fico feliz de você estar aqui. Então, o que eu estava falando? Então, as empresas, elas não tinham espaço para a verdade mesmo. Então, a gente era inclusive coagido a não dizer a verdade muitas vezes, né? Coagido talvez seja uma expressão forte, mas era mesmo difícil dizer a verdade nas empresas. Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que você, inclusive, é bem visto se você disser a verdade. Mas diga a verdade com cuidado. Usa lá as ferramentas da comunicação não violenta. Tem texto novo no meu blog, tem lá no meu LinkedIn um artigo que eu falo sobre isso. Usa os recursos da CNV para você ter uma conversa difícil com as pessoas, mas tenha essa conversa. Um dos grandes arrependimentos da minha vida foi não ter tido uma conversa franca com os meus sócios na primeira empresa que eu tive lá atrás, em 2003, entre 2003 e 2006. Eu não vou lembrar agora porque realmente minha memória não está mais como antigamente, mas eu fundei uma empresa com mais 7 amigos e a gente acabou perdendo a amizade por conta da empresa. E eu não tive coragem de ser franca com eles sobre o que eu estava sentindo e sobre o que eu estava precisando para me sentir mais segura, coisa que eu também não tinha nessa empresa. E o medo de confrontá-los, porque eles eram meus amigos, me fizeram um grande mal. Me fizeram tomar uma decisão errada, que foi sair pela tangente, sabe? Eu saí escondida, digamos assim. Eu saí escondida. E quando eu digo eu saio escondida, geralmente é o sintoma que me faz sair, né? O sintoma me faz fugir da situação. Vem o pânico, vem uma crise de pânico, vem a depressão e elas me tiram de cena. É como se fosse o último recurso. Já que a Rafaela não vai ter coragem mesmo de encarar essa situação, então vamos aqui agora criar um cenário para que ela saia naturalmente. E, geralmente era isso que acontecia comigo. A vida, né, se encarregava, porque a vida é muito sábia, gente. Nós somos muito sábios. Cada dia que passa eu acredito mais nessa sabedoria que tem nas nossas células. E essa sabedoria, que eu chamo de Deus, e vocês podem dar o nome que vocês quiserem, ela sabe até onde a gente vai. Então, sabendo que eu ia até um limite e que eu não ultrapassaria esse limite para mim era não magoar as pessoas que eu amo, pelo menos não falando a verdade nem diretamente. Então, vamos para o sintoma, vamos pela dor. Vamos sair daí porque você vai ficar doente. E aí, doente eu ficava e doente eu saía. Então, esse era um ciclo que se repetia com muita frequência na minha vida até recentemente. Até eu ter coragem de olhar para esse passado, olhar para essa jornada e entender, eu não vou mais repetir os mesmos ciclos. Porque acabou, porque está curado, porque eu sou outra, porque eu escolhi uma outra vida agora e porque, graças a Deus, essa jornada é de muito mais autonomia e liberdade. Agora, um outro equívoco, de muito mais trabalho. Aliás, a Carmen está aí para me reforçar esse coro, né, Carmen? A gente não trabalha menos quando a gente é autônomo, quando a gente tem o nosso próprio negócio. Muito pelo contrário. Tenho aqui uma agenda na minha frente com tudo que eu vou fazer de 27, que é hoje, de janeiro, até 23 de fevereiro. E essa agenda, vou te falar, tá bem cheia de coisas. Só eu, meu marido, que é meu CFO, controller e jurídico, e a minha parceiraça, que também é praticamente a minha sócia, que é a Dedé, só nós sabemos como essa agenda foi na semana passada. Deus sabe o que eu tive que encarar para lidar com todos os compromissos, viagens, treinamentos, palestra, workshop e imersão que eu tive que fazer. Mas eu faço tudo isso com muita alegria hoje, porque eu tenho literalmente os melhores clientes que eu poderia desejar. Hoje, né? Eu posso dizer isso agora, de pouco tempo para cá. Então é assim, quando você faz o que você ama, seja numa jornada independente, seja dentro de uma organização, não importa, você vai ficar bem. Você vai dar um jeito de dar conta de todos os seus compromissos. Você não vai trabalhar menos, pelo contrário, você tem muito mais responsabilidade, exatamente porque tem mais gente com você e você quer que essas pessoas continuem com você e isso demanda recurso financeiro, inclusive. Então você vai trabalhar para ir atrás desse recurso e continuar tendo com você as melhores pessoas. E as melhores pessoas têm um valor mais alto. Isso é um fato também. Trabalha muito mais, pois é. Aí ainda tem isso, né, Carmen, com você, que tem filhos. A Carmen tem duas meninas, 2 filhas. Então o trabalho é ainda maior, né? Você tem papel de mãe, mãe que trabalha, mãe que educa, mãe que ensina, mãe que faz consultoria para todo mundo, que nem eu, né? A Carmen tem um perfil parecido com o meu, como a Dedé já soprou. A gente está muito disponível nas horas vagas para atender as pessoas, mesmo que a gente não esteja sendo paga para fazer isso. A gente dá muita mentoria de graça, eu brinco com isso. Eu adoro dar mentoria de graça para as pessoas que estão precisando. Porque eu também tive isso do mundo quando eu precisei.
né? Então eu disponho realmente, meu marido às vezes briga comigo, eu fico com o celular na mão o tempo inteiro, e quase sempre eu estou atendendo pessoas, mesmo que não sejam os meus clientes, ajudando elas a tirar dúvidas, e isso me dá muito prazer, isso me dá muita felicidade, e ele também sabe disso, e é por isso que ele não briga tanto comigo. Mas às vezes ele demanda minha atenção, como aí as filhas da Carmen devem demandar dela, né? Normal. Aqui os meus gatinhos me demandam atenção, é muito engraçado. A Bia tá aqui no meu pé o tempo inteiro, eu tive que botar os dois pra fora, senão não consigo fazer a live. Espero que tenha sido pra vocês o que foi pra mim foi muito bom, porque também é bom a gente se ouvir falar, né, gente? Eu acho que é importante esses espaços de interação, porque a gente se ouve. E aí a gente fala, cara, tá tudo bem. Todas as decisões que eu tomei na vida estão certas. Elas me trouxeram até aqui. Mesmo que tenham sido erradas, entre aspas. Mesmo que eu não tenha tido coragem de confrontar algumas situações como eu poderia ter confrontado. Mesmo que eu não tenha tido coragem de dizer a verdade em alguns momentos como eu deveria ter dito. Mesmo que eu não tenha tido coragem de pontuar alguns limites na época porque eu poderia ter pontuado. Mas aquilo é o que eu fui com o que eu tinha. Era o máximo que eu podia fazer. Eu sempre digo que a gente faz aquilo que tem. Aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então eu fiz o que eu pude com aquilo que eu tinha. E naquela época eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Não tinha o conhecimento, a maturidade, a sabedoria que eu tenho hoje. É isso mesmo, mãe. A gente está sempre querendo acertar. Mesmo quando a gente comete erros, a gente está sempre querendo acertar. Aliás, isso é uma das coisas que nos une enquanto seres humanos, né? E aí você pode colocar todo mundo nesse balde, porque todos nós somos seres humanos. Exceto 2% das pessoas que não empatizam, que geralmente os psicopatas estão aí, que não conseguem sentir, né, o que o outro está sentindo, a gente está sempre querendo acertar. Até os erros que a gente comete, até as falas duras que a gente tem, até as coisas ruins que a gente acaba fazendo sem querer para as pessoas, são sempre tentando acertar. E isso é legal da gente saber conosco, porque a gente se perdoa, mas é muito mais legal quando a gente aprende a fazer isso com o outro, porque a gente aprende a perdoar o outro também. O outro também está fazendo o melhor que ele pode com os recursos que ele tem. Então é legal e libertador a gente entender isso. Tá bom? Gratidão pelo tempo de vocês que ficaram comigo até agora. Eu espero que vocês tenham curtido essa live como eu curti, que ela tenha sido esclarecedora para vocês, como foi para mim. É bom abrir o coração, é bom a gente ser de verdade, é bom a gente ser autêntico. Na época que eu estava no corporativo, isso também é uma outra coisa, eu não podia ter essa autenticidade. Eu tinha que ter um pouco de cuidado com as coisas que eu falava. Não que eu não tenha cuidado hoje, tá? Tanto é que eu ia falar uma coisa aqui no meio da live que eu acabei pensando melhor e acho que não deveria dizer mesmo. Mas a gente pode dizer mais coisas e ser mais sinceros. E eu tenho uma necessidade de ser autêntica e de ser sincera, que hoje, pra mim, não tem preço. Não dá pra negociar. Se alguém vier assim, eu pago pra você pela sua liberdade, pela sua autenticidade, pelo seu senso de justiça. Não tô à venda e desculpa, não tem negócio. Aqui não tem negócio. Porém, se as empresas quiserem me chamar para fazer palestras, inclusive sobre todos esses temas dos quais eu falei, eu adoro. Inteligência relacional, empatia, comunicação não violenta, são temáticas que eu tenho estudado, aprendido e eu quero cada vez mais poder levar para as empresas que estão, sim, muito carentes de desenvolvimento humano e de autoconhecimento. Só quando a gente consegue levar isso de volta para lá é que a gente sente que a nossa missão está cumprida e é isso que eu estou fazendo agora. Gente, gratidão! Não vou deixar essa live gigante, senão vocês não voltam aqui na próxima segunda-feira. Encontro vocês aqui na próxima segunda-feira. Tem conteúdo novo no LinkedIn, no blog, nas redes. Entre segunda e terça a gente vai se policiar para... Se policiar só no começo, tá? Se organizar, é uma palavra mais bonita. Vai se organizar para sempre subir conteúdos novos. Eu espero que esses conteúdos sejam ricos, edificantes, construtivos, enfim. Que inspirem você a ter uma vida melhor e a fazer a sua vida mais feliz. Se não mais feliz, pelo menos com mais bem-estar, né? Que é isso que a gente quer da vida.